Pode sentar, igreja. Vocês vão aprender, assim como eu aprendi, a história desse jovem. A história tem como título: quem é escolhido tem livre-arbítrio, mas não tem escolha. É meio confuso. É meio confuso. Eu tenho livre-arbítrio, mas eu não tenho escolha. É meio confuso. Mas a história é legal. A história conta de um jovem que ele cresceu, desde pequeno ele cresceu numa família onde teve duas religiões. E o tempo foi passando, ele conheceu das duas religiões. A história conta que ele, com 8 anos de idade, ele aceitou o Senhor Jesus. Ele aceitou Jesus como salvador da vida dele e começou a caminhar. E foi a vida dele assim, até um certo ponto. Ele ia para a igreja com os seus familiares, só que ele não envolvia, ele ainda não tinha envolvimento, né, na obra de Deus e tal. Com o passar do tempo, a companhia dele que ele tinha, de levá-lo à igreja, por ele ainda ser de menor, ser novo, mudou-se, e aí ele parou de ir na igreja. Aí ele afastou da igreja, ele saiu. Então esse jovem agora que cresceu no ministério, que cresceu ouvindo a palavra de Deus, que cresceu com os seus familiares, o ensinando o caminho do Senhor, estava no mundo, estava lá fora. Ele se afastou. E ele começou a conhecer várias pessoas, várias personalidades, né? E aí ele começou também a andar com várias pessoas ruins, pessoas boas. Ele começou a se envolver com pessoas assim, mas não praticava, fazia as práticas daquelas pessoas. Ele convivia ali com bandido, vários tipos que a história conta, e ele não convivia. Por quê? Porque ele lembrava do que ele foi ensinado. Ele sabia que tudo aquilo que mostrava para ele, oferecia a ele drogas, bebidas, ele sabia que aquilo para Deus era errado. Ele sabia que se ele fizesse aquilo, ele estaria pecando contra Deus. Ele tinha esse conhecimento. Ele não tinha a sabedoria, a maturidade de entender, mas ele sabia que era errado. Ele sabia que era errado, mas estava no mundo. E com isso foi indo, foi levando a vida assim. Depois um sentimento estranho na vida desse jovem começou a aparecer. Esse jovem começou a se sentir inferior aos outros jovens da idade dele. Ele se achava estranho perto dos outros. Ele via os outros jovens andando, ele olhava, ele tentava imitá-los. E não entendia por que aqueles jovens tinham tais amizades, por que aqueles jovens tinham namoradas, tinha isso, conquistava aquilo. E ele não, ele sempre na dele. Por quê? Ele foi indo, e ele crescendo. Então, no ônibus ele tinha... Isso era tão... Creio que era o inimigo colocando na cabeça desse jovem, que ele, quando no ônibus, ele achava que ninguém ia sentar do lado dele porque ele era feio, ou porque ele tinha alguma deficiência, mas ele era perfeito. Mas aos olhos dele, ele achava que ele era inferior e que ele era menor do que as outras pessoas. E no decorrer desse tempo, esse jovem começou a ir visitar algumas igrejas, e ele escutava algumas pessoas que, sendo usadas por Deus, falavam para ele: olha, você Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Aí o jovem olhava assim, o cara não entendia, o cara não tem experiência com Deus, então ele não sabe. Que Deus, né? Ele questionava. Nisso foi o tempo passando, e ele foi vendo várias coisas acontecendo com ele, na casa dele, uma família humilde, mas foi seguindo. Ele via os jovens da mesma idade com ele via que tinha tênis melhores, roupas melhores, as pessoas tinham, só que ele sabia de onde procedia o dinheiro daqueles jovens. Ele sabia que era por droga, e
por isso que aqueles meninos andavam daquela forma, o correntão, tal, e ele queria aquilo. Por quê? Porque ele via o canal, ele não via por dentro. Quem conhece por dentro é só Deus. E aí, uma das coisas que eu prestei atenção, eu entendi, isso é para os pais, né, que está aqui, que eu aprendi com a vida desse jovem, é mais por verdade. A Bíblia é a verdade, e é você ensinar os pequeninos o caminho que se deve andar, para que quando ele for velho, ele não desviará dele, e mesmo se desviar, ele ainda lembra do que ele aprendeu, que a vida do jovem estava sendo essa. Ele desviou, ele afastou, mas ele lembrava do que foi ensinado. Ele lembrava do que foram dito a ele, do que foi falado para ele, o que é pecado, o que é errado, o que entristece, o que alegra ao coração de Deus. Então esse jovem foi vendo, ele sabia, o coração dele estava dividido. Ele não sabia se ele continuava firme, sabendo que aquilo levaria ele para um mau caminho, ou se ele entrava de cabeça e começava a viver aquilo. E aí ele ia ter, porque a cabeça, no pensamento dele, ele pensava que ele seria, sendo igual àqueles caras, andando igual a eles teriam o status que aqueles caras seriam, a fama que aqueles caras tinham. Então ele foi vendo, e nisso ele foi tendo os livramentos de Deus. Com o passar do tempo, a história fala que ele passou, e aí um dia, uma das suas tias lá, do parente dele, falou com esse jovem: olha, eu paguei um encontro para você e você vai, é sexta-feira, e você vai você e você primo. Aí ele, tá bom. Ele me questionou, o que eu aprendo com isso também, porque às vezes, gente, eu estava olhando, eu falei, dizendo, realmente, tem coisa que a gente não tem que ficar só falando, né? Vai buscar a pessoa. Talvez essa tia, se essa pessoa não tivesse chegado nesse jovem e falado com a autoridade que ela tem de você vai, eu já paguei, você vai, ó, pronto, tchau. E ele foi, ele não tinha escolha não. Às vezes ele está querendo levar seu irmão, seu tio. Eu aprendi isso com essa vida. Você quer levar? Faça o possível para ir na casa da pessoa e buscar ela. Você acha que é de permuta? Traz ela. Deus não tem importância, tá de permuta, de boné, não tem isso não. Deus quer ver a vida dela aqui, é entregue ao Senhor. Então esse jovem foi no encontro. E lá ele não entendeu nada do que estava acontecendo lá. Ele não entendia nada, ele tinha experiência com Deus. Ele foi a primeira vez que ele teve uma experiência com Deus. O que aconteceu? A história conta que ele, lá no cantinho dele, orando, ele falou lá com Deus. E aí Deus usou uma mulher lá dentro. Chegou nele e ele estava de bermuda, blusa e com uma correntinha que ele usava, grande. Aí, nisso, a irmã chegou nele, usada por Deus, direcionada por Deus, chegou nele e falou com ele: você não precisa disso, de usar. Você é lindo, você é perfeito aos olhos de Deus. Você não precisa disso. E tirou aquilo. E começou a falar na vida daquele jovem. Então ela disse também: olha com quem tu andas, que eu tirei quem tu és. Aquilo o jovem não entendeu coisa nenhuma. E ele não tinha experiência, ele não entendeu. Eu entendi nessa hora. Aí ele, beleza, passou-se o tempo, ele saiu dali. Mas ali ele não reconciliou com Deus. Ele não voltou. Não, ele continuou na dele, porque ele não entendia ainda o que Deus queria. Ele ouviu a primeira vez a voz de Deus. Era a primeira vez que ele estava ouvindo Deus falar através de uma pessoa. Então ele não entendia, ele não sabia se aquilo era realmente uma pessoa, se era Deus falando com ele. Só que quando ele saiu e voltou para a sua vida normal, seu dia a dia, ele começou a perceber a diferença. As pessoas começaram a tratá-lo diferente, a vê-lo diferente, sem o precisar de ter o que os caras tinham, o que os meninos lá usavam. Ele não precisou de bermudão, tá, e correntinha de ouro, de prata. Não precisou. As pessoas começaram a ver ele diferente, e ele começou a se sentir diferente. Ele começou a se sentir legal. Eu estou bem com os outros e tal, ele falando. Nisso, então, se passando o tempo, vários livramentos. Uma vez, a história conta que uma vez ele saiu para uma dessas festas, um baile desses, e lá dentro tinha
era grande, assim, um lugar, e tinha um palco. E nisso ele, lá quieto, lá parado, ele teve uma visão. E naquela visão lá que ele teve, ele viu ele em cima e os jovens que estavam naquela festa, naquela bagunça toda, adorando a Deus. E aquela coisa, ele acordou, que isso, não entendeu nada, ele, o que eu estou vendo aí, nada a ver. E saiu e foi curtir a festa. Isso ali, outra vez, o que eu entendo? É outra vez o Espírito Santo batendo, toque. E ele não entendeu a chamada. Não entendeu o chamado de Cristo para a vida dele. Ele ainda não tinha entendido. Então foi se passando o tempo. E esse jovem ali, e livramentos, atrás de livramentos, porque ele não convivia, mas ele andava ainda com as pessoas. Ele ia jogar bola no meio de favela, tal. Ele podia correr o risco de qualquer coisa. Ele não entendeu o chamado, o que Deus tem para nossas vidas. E a gente continua, né, não na desobediência, mas na falta de sabedoria. E ele continuou. Chegou um certo tempo, ele teve uma amizade, que essa amizade, a moça chamou ele para ir na igreja. Ele foi na igreja lá, e ele lá viu o louvor. Aí ele viu, no meio do louvor teve uma de dança, uma apresentação de dança. E aí na apresentação de dança, a música que foi ministrada foi o que eu ministrei aqui. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir. Aquele jovem começou a perceber a letra daquela música que estava passando assim. Ele não conhecia, mas ele começou a ler a letra. E começou, gente, ele começou a perceber a vida, ele refletir através daquele louvor, ele na vida, ele no mundo. Ele ali no lugar dele. O que é para ele estar ali? Qual o sentido da vida? Qual é o sentido dele estar ali? Qual é o sentido dele ter sabedoria, dele estar falando, andando? Então, o que é o sentido? Por que aquele tanto de gente, ele olhava, por que aquele tanto de gente na igreja? Às vezes a gente está dizendo, a gente entra aqui, mas está aqui tudo à toa, tudo doido, né? Acho que crente é doido. Aí esse povo está tudo doido. Não entendia, não tinha experiência. Mas ele começou a perceber que o Espírito Santo começou a falar com ele através daquele louvor. Você não é quanto que esse jovem ficou tão impactado com aquela palavra que ele não prestou atenção na palavra, ele ficou só pensando. Se não for para te adorar, para que estou aqui? Se não for para te servir, por que estou aqui? E ele ficou se perguntando, verdade, o que eu estou fazendo aqui se não é para adorar a Deus? Se não é para exaltar o nome do Senhor? Se não é para servir ao Deus dos exércitos? Eu estou à toa. E lá quando fizeram o apelo, aquele jovem ele não pensou nenhuma vez, ele já levantou a voz, a mão e reconciliou com o Senhor. E ali aquele jovem reconciliou com o Senhor e ele começou a seguir. E ele seguiu com fé. Ele começou a pegar firme a palavra de Deus. Ele começou a ler a Bíblia dia, noite, jejuar, adorar a Deus, orar de madrugada. Esse jovem começou a ter intimidade com Deus. E ele também começou a ter experiências com Deus. Esse jovem tinha tanta intimidade com Deus, ao ponto de Deus não chamá-lo de madrugada, acordá-lo para falar com ele. Esse jovem ele era acordado pelo Espírito Santo. Eu fico imaginando, gente, você é acordado pelo Espírito Santo, não, Espírito Santo, não, acorda aí que eu quero falar com você. É que Samuel chamando. Então ele chamava esse jovem. E esse jovem ali com essa experiência com Deus, no que ele foi chamado, ele foi vendo, e Deus foi falando com ele, e aí ele foi começar a entender o propósito dele ali. E aí, nisso ele foi seguindo a vida, né? Foi conquistando as coisas, ele foi mudando a forma dele de ver o mundo, ele foi amando mais as pessoas, porque não tem como você ser o mesmo quando você aceita Jesus. Quando você entrega a sua vida para Deus, não existe você ser o mesmo. Não existe você passar pelas mesmas coisas. Talvez você pode até passar, a luta, Diego, eu vou aceitar Jesus, então hoje que amanhã minha luta vai acabar. Não é assim, não é que vai acabar, mas é diferente. É melhor você passar por uma dificuldade com Deus do que passar por uma dificuldade só você. Eu prefiro passar uma dificuldade com o Espírito Santo, com Deus me dando sabedoria como agir nas áreas difíceis. Então, esse jovem ali, seguindo com Deus, começou a trabalhar na obra, começou a trabalhar na igreja, e pegando, tá? E o tempo foi se passando. Então esse jovem foi tendo experiência com Deus, e cada vez mais, esse jovem era usado
para revelação. Esse jovem era usado em sonhos, ele sonhava, ele falava com as pessoas, ele tinha uma autoridade, porque ele sabia quem era o pastor dele, ele sabia a voz que ele ouvia, ele entendeu o chamado. Aquele jovem que não entendia nada, quando Deus falou, olha com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, hoje ele entende essa palavra, ele sabe que quem ele está andando e quem ele é. Antes ele não sabia, hoje ele já escuta, ele já entende a voz do Senhor. Então, esse jovem, ele trabalhando na obra, ele seguindo, ele foi indo, né? Contudo, se passou um tempo, esse jovem, pelo trabalho, pelas coisas de casa, pelo ser humano, ele se achou e se enganou, e começou a se achar que estava cansado da obra, que a obra estava cansando ele, que o que ele estava fazendo na igreja estava cansando. As pessoas começaram a acreditar nele e colocar, Deus usou uma irmã a falar com ele para ele poder fazer outras coisas mais na igreja, mas ele temeu, ele se achou incapaz. Ele novamente deu uma caída. Eu sou capaz? Não vou fazer isso não. E começou a fugir, a não querer fazer aquilo que Deus estava mandando. Ele sabia que tinha que fazer, mas ele não queria por medo, porque ele achava que ele não era capaz de estar fazendo o que Deus mandou. Ele não era hábito a fazer o que Deus tinha pedido a ele, o que Deus tinha pedido à vida dele. Então esse jovem começou a se afastar. O medo dele, ele começou a se afastar. Eu não vou, porque se eu for, vai querer que eu faça. Então não vou não, vou começar a ficar quietinho aqui. Não vou não. Só que o inimigo é esperto, o inimigo é inteligente. Ele usou essa falha dele. O inimigo sabe onde ele vai usar, onde ele vai trabalhar. E ele viu que ele podia usar essa fraqueza, que por entanto virou uma desobediência, porque quando o medo às vezes te faz, o medo é bom, mas às vezes o medo demais te faz ser desobediente, porque quando Deus manda, se você temer, você acaba desobedecendo também. Então já acaba duas coisas de uma vez já. Aí esse jovem começou a parar, começou a ir menos aos cultos, e ele começou a decidir a não fazer mais o que ele fazia. Ele começou a parar de fazer. Saiu e começou a não ir mais ao ministério, a se afastar, foi se afastando cada vez mais. Só que esse jovem, ele começou a esquecer que lá atrás Deus tinha feito promessa para ele. O Deus de aliança tinha feito promessa, tinha feito uma aliança com ele, e ele já tinha esquecido. Por ser humano, ele esqueceu, e ele continuou a vida dele, ele continuando achando que vai tudo normal. Pode sair, vai tudo normal, minha vida vai continuar o mesmo. Então, esse jovem, um dia, ele voltando para sua casa, ele sofreu um acidente. E nesse acidente, ele voltando para casa, ele perde a sua vida. Aí, a parte triste da história. Esse jovem, ele morre nesse acidente. Aí eu pergunto à igreja: para onde vai a alma, o espírito desse jovem? Para onde? Pode responder. Só Deus sabe. O jovem, aquele jovem que era usado, mas parou de fazer, afastou da igreja, deixou o seu chamado, afastou, ele largou. Ele foi para onde? Infelizmente ele perdeu a vida dele. Infelizmente ele foi para o inferno. Se Jesus voltasse, ele perdeu a salvação. Eu aprendi que esse jovem, que ele nadou, morreu na praia. Às vezes eu fiquei olhando e realmente a gente tem que aprender com a vida dos outros. A Bíblia mesmo manda a gente ser sábio. O sábio aprende com o erro dos outros, não é com o próprio erro. Isso todo faz. A gente aprende com quem errou. Não vamos fazer para nós errar. Ele errar, eu vou aprender se eu errar. Não, gente. Ali, esse jovem perdeu a vida. É triste saber que um jovem que teve tantas experiências com Deus, tantos momentos com o Senhor, ele por poucas coisas trocou a sua salvação por mais um tempo de descanso em casa.
Ele trocou a salvação dele por mais um jogo de futebol. Ele trocou a sua salvação por mais hora extra no trabalho. E ele deixou ali o seu chamado de lado. Ele, peraí, Jesus, dá um tempinho aqui. Deixou lá o chamado, deixou a sua promessa de lado. Só que o Deus de aliança, Ele não esquece, Ele não desiste. Deus é o fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E o que Ele prometeu na minha vida, na sua vida, não importa, Ele vai cumprir. Então esse jovem ali, aquele mesmo que perdeu a sua vida naquele acidente, aquele jovem que ali andava nos caminhos do Senhor. Esse jovem, a história conta que esse jovem teve uma experiência linda com o Espírito Santo, que de um congresso, no congresso ele era tão íntimo de Deus, que em um congresso ele lá, sentado, e Deus usou uma outra irmã, chegou nele e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele pediu para Deus, falou: Deus, eu quero ver sua glória. Imediatamente, mas fala que os olhos dele foram abertos, os olhos espirituais do jovem foram abertos, e ali o jovem viu os santos dos santos. Dá para imaginar você ver os santos dos santos? Você contemplar Deus, te dá essa oportunidade de poder descer lá em cima e ver os santos dos santos, e Deus usando aquela irmã, e aquela irmã falando: olha a fumaça. Ele viu a fumaça do Espírito Santo, mas a Bíblia fala, ele viu a fumaça e ele sentiu o cheiro do Espírito Santo perto dele. Aquele jovem sentiu o cheiro do Espírito Santo, um cheiro doce, um cheiro não dá para comparar, não se vê o cheiro, não existe isso aqui na terra. E nisso é triste lembrar, ver que ele passou por isso, que ele teve esses livramentos, teve livramentos antes da conversão, depois da conversão. Tem relatos que ele, no ajudar um dos amigos dele que estava afogando, ele também ajudou um amigo, mas quase que ele perdeu a vida. Foi ajudar um amigo, ele deu a vida a um amigo, ele tentou ajudar. Aí aquele jovem, esse mesmo jovem, seguindo com Deus, ele perde a vida num acidente. E infelizmente, esse jovem ele morre. Só que aquele jovem morre ali. Aquele jovem morre ali, igreja. Aquele jovem morre para o mundo. Que aquele mesmo jovem ressuscitou naquele mesmo momento que ele achou que as pessoas ao redor achavam que ele tinha morrido. Porque aos olhos humanos, os humanos veem por fora, mas Deus conhece por dentro. Ei, e se o Deus, aí você não entendi também, eu também não quis entender uma hora, mas depois eu entendi. Se Deus é fiel para cumprir, se Deus falou que vai fazer na vida dele, por que Deus ia deixar ele morrer? Não faz sentido, né? Deus fazer isso tudo com ele, dar essa maravilha para ele de viver isso com o Espírito Santo e depois deixar que ele morra num acidente? Não tem lógica, né? O Deus que é fiel para cumprir, ele vai cumprir. A palavra do Senhor é certa e dá medo quando a palavra do Senhor fala que vai vir pelo amor ou pela dor. Você tem duas escolhas ali: o amor ou a dor. Não vai esperar a dor chegar. Às vezes você está aqui, você está pensando em reconciliar com Deus. Às vezes você está aqui pensando em aceitar o Senhor Jesus. Aceite. Deus não está esperando que você pare, largue o que você tem. Eu estou viciado nisso, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Mas falta isso, mas falta... Ei, Deus está preocupado com isso não. Deus está preocupado com isso não é nada é impossível para Deus. Não importa o que você tem, não importa o que você tem ou o que falta na sua vida. Você está aqui para adorar. Você está aqui para exaltar. Você foi feito para isso.
Você não foi feito somente para crescer, nascer, morrer. Você foi feito para crescer, adorar, morrer adorando. É servir a Deus.